seja obrigatório. Mas tem uns que eu acho que são, tipo, não porque alguém decidiu, mas porque você acaba tropeçando neles de algum jeito ou de outro na sua vida. E mesmo que você diga não, o mundo aparece e fala, não, você vai ler sim. E eu acho que esse é o caso da Clarice. E eu relutei bastante, porque eu achava que não ia rolar. Porque as pessoas na internet afora, né, elas pegam qualquer frase, tipo, qualquer frase, e botam embaixo, Clarice Lispector, sabe? Vem, 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 desce, desce da burrinha, Clarice Lispector. Isso me deixou traumatizado. Então, assim, eu sempre achava alguma coisa, tudo era dessa... Eu falava, não vou ler, desculpa, não vou, foi mal. Mas o que acontece? As coisas mudam, né? A vida vem para mudar elas. Um dia eu estava na aula de literatura e meu professor falou, bom dia, vamos ler Clarice Lispector. Eu falei, cacete, o que, né? Aí ele mostrou o ovo e a galinha. Eu já tinha tido que ler antes, só para constar, tá? Em prova, eu já tinha tido que ler alguns contos dela, esparsos, e eu tinha gostado, inclusive, de um deles, que na verdade era uma crônica, que chamava Medo da Eternidade. Eu achei muito bom esse texto. Falei, nossa, é legal mesmo. Então, Clarice não é isso que eu imaginava, não é esse monstro que pintam ela na internet, né? Coitada, cara. A obra dela tem que ser mais valorizada. Não dá pra sair botando qualquer frasinha no nome dela, que isso é desrespeitoso até. Mas enfim, tema para outro vídeo. Ele falou, vamos ler o Ovo e a Galinha, e aí eu falei, tá, vamos lá. Eu já tinha visto aquela entrevista dela no Panorama, onde ela fala que ela mesma não entendeu aquele conto. E aí, falei, bom, isso deve ser legal, né? Se nem ela entendeu, eu vou brisar. Foi mais ou menos o que aconteceu. Só que daí meu professor começou a explicar o texto e eu falei, não tô gostando dessa explicação, não. Desculpa aí, professor, acho que você nunca vai assistir esse vídeo mesmo, então não tem importância. Mas eu não tava curtindo essa explicação. Ele falou que o ovo era a lembrança e pra mim não tinha nada a ver. Aí eu me confortei com o seguinte, falei, bom, vou chegar em casa e terminar de ler isto. Eu gostei tanto, mas tanto, que eu comprei o volume inteiro de contos dela. E aí, então, nós vamos a esse vídeo, né? Porque no caso não tem nada a ver com a Clarice em si, mas há um livro que eu li dela, meu primeiro contato concreto e completo. Que foi através de, eu ia abrir aqui, não achei, A Via Crucis do Corpo. Eu escolhi esse livro em parte pelo título e porque ele era o menor de todos. Eu falei, em 1 hora mais ou menos eu termino. Só que não tem essa não, tá? Não é porque tem 80 páginas o livro que você vai ler rápido. Porque Clarice é um negócio assim, é que nem comprimido. Se tomar demais você morre. Então, cuidado, né? Você tem que tomar um espaço entre cada conto para digerir, absorver. E é uma delícia no fim. E durante mesmo já é bom, mas no fim, quando você fala, cara, eu acho que ela quis dizer isso, aquilo. Que daí vem, sabe? Assim como as personagens dela têm as epifanias, né? Que elas descobrem alguma coisa, um novo lado do ser. A gente também fica nesse estado e é muito legal. Aí eu abri o livro aqui, né? E vi Via Crucis do Corpo. O que é isso? Eu não pesquisei, mas é uma coisa bem básica, eu podia ter deduzido, né? É a trajetória que Cristo percorreu enquanto carregava a cruz, né? E é um termo usado para descrever graves provações, não sei o quê. Então, a Via Crucis do Corpo são meio que tipo as cruzes que o corpo carrega, sabe? Tipo isso, a trajetória que o corpo passa, é um negócio super poético. Aí você tem várias epígrafes, todas ótimas, só que teve uma aqui que me matou, que eu falei, não, eu vou ter que começar por esse mesmo. Porque o meu plano era começar por A Legião Estrangeira. Só que daí eu bati o olho nisso aqui, eu falei, não, vai ser esse aqui, ó. Aspas, quem já viu jamais vida amorosa que não a visse afogada... eu vou ler de novo, ficou ruim. Quem viu jamais vida amorosa que não a visse afogada nas lágrimas do desastre ou do arrependimento? Parênteses, não sei de quem é. Falei, é isso mesmo, vamos lá, bora. Aí tivemos a explicação. E aí ela fala que esse livro foi feito por encomenda. O Álvaro Pacheco que mandou, valeu Pacheco, ele encomendou 3 histórias
que, disse ele, realmente aconteceram. E aí os fatos eu tinha, faltava a imaginação. E era assunto perigoso. Respondi-lhe que não sabia fazer história de encomenda. Mas, enquanto ele me falava ao telefone, eu já sentia nascer em mim inspiração. As 3 primeiras que você vai encontrar foram as que ela escreveu primeiro. Missa ao Grave, O Corpo e Via Crucis. E aí, eu mesmo espantado. Então ela fez tudo uma vez, essas 3. E falou, cara, vai dar um livro mesmo. Tanto que ela continuou e fez mais 10. Teria uma 14ª aparentemente, mas para preservar intimidades, ela preferiu não contar. E aí, quando questionada se ela achava que um livro pornográfico iria ferir a sua obra, ela falou, quer saber? Vão me jogar pedras, pouco importa. Não sou de brincadeiras, sou mulher séria. Além do mais, tratava-se de um desafio. Amo você, Clarice. E assim vamos. Primeiro conto, Missa ao Grave. Esse é ótimo. É uma mulher virgem que julga todo mundo que transa, que vai resolver transar com um ser interplanetário. É excelente, tá? Maravilhoso. Segundo. Cadê o segundo? É o corpo, eu sei que é o corpo. Bom, fala de um trisal. Ela pôs esse trisal para entrar em crise e aí termina em assassinato. Ótimo também, adorei. Mais policial, sabe? Via Crucis é basicamente uma mulher que engravida sem fazer, né? Aparentemente ela fez com o dedo. E o... Foi mal, gente. E aí ela fica achando com certeza que ela vai parir um novo Messias. E aparentemente é isso que acontece mesmo, que acaba quando nasce o parto. E aí ela acaba falando assim, não se sabe se essa criança teve que passar pela Via Crucis. Todos passam. Então, resta a dúvida, né? 4. O homem que apareceu. Esse é maravilhoso. Porque eu gosto dessas coisas abstratas, onde às vezes tem uns diálogos atravessados, assim, que às vezes não se complementam, mas cada um tem um sentido próprio e hermético. Esse conto é mais difícil de entender, ele destoa dos demais, porque pelo que eu me lembro não tem nenhuma experiência assim, sexual nesse. É só uma conversa super íntima, super... Não íntima nesse sentido, nesse lado, é uma conversa profunda mesmo, sabe? Que uma mulher tem com um cara que ela reencontra na rua. E eu achei fascinante, sabe? Termina com ela falando assim, como é que posso ser mãe para este homem? Pergunto-me, não há resposta. Não há resposta para nada. Fui me deitar. Eu tinha morrido. Então, tipo, é ótimo isso aqui. Vocês não têm noção. Eu falando assim com esses resumos secão, é só pra zoar mesmo. Mas existe dentro de cada um desses textos aquela coisa da descoberta, que eu já falei, né? E aquela sensação o tempo inteiro de intensidade, sabe? Ela escrevia com intensidade, ela se deixava ser. Ela falou isso numa entrevista, eu achei super legal, porque ela não freia o seu espírito de escritora. Ela permite que ele corra assim em perfeita liberdade e daí saem textos maravilhosos, né? Depois tem esse aqui que chama Ele Me Bebeu, que é sobre um homem que maqueia e sobre uma mulher que é maquiada. Os dois ficam interessados no mesmo homem. Só que daí perto do fim a maquiada sente que o Serjoca tá tirando o rosto dela. Eu gosto dessas coisas assim, sabe? Profunda. E aí no fim ela fala, ó, trecho final. No espelho viu enfim um rosto humano, triste, delicado. Ela era Aurélia Nascimento, acabara de nascer, Nascimento. Eu adoro a Clarice, porque assim, pra você escutou e pode, tá, não significa nada, mas aqui pegando a história toda, o jeito que ela termina, as frases finais, as frases todas, na verdade, são todas muito cheias, sabe, de significado. Eu tenho a sensação, às vezes, que eu leio alguns livros e tem umas frases ocas, sabe, que não significa nada, não me diz nada, mas ela fala comigo em cada fragmento, sabe, até quando ela fala de experiências pelas quais eu ainda não passei. Aí depois tem Por Enquanto e Dia Após Dia, que são textos que na verdade retomam o homem que apareceu e meio que são mais para crônicas mesmo, né? E que mostram na verdade uma certa conexão entre os textos, né? Que na verdade não são contos assim, eles não estão ali por qualquer motivo, eles têm ali uma conexão, né? Como eu já falei. Não todos, ele não vai cruzar personagens, nada disso. Nesse texto aqui,
só vai dar a entender que a personagem do homem que apareceu era a própria autora, a própria Clarice, e que é ela também, no dia após dia, no por enquanto, ela está descrevendo o dia, descrevendo o seu estado, cabeça, né? E com a maior autenticidade possível. E sinceridade também, eu gosto disso, ela é sincera, crua, né? Seca. Então ela não poupa a gente, a verdade, ela mostra, né? Ela se mostra para nós. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Coragem associada ao talento, que uma das duas coisas só não funciona. Depois tem o Ruído de Passos, que é sobre prazer na terceira idade. Eu vou resumir assim de uma forma mais vaga, porque se eu for pontuar cada um, vai perder a graça, vai tirar a surpresa, o deslumbramento que você tem quando você pega uma história inédita, né? Antes da Ponte Rio-Niterói, esse aqui é meio que um fluxo de consciência, né? Então é mais difícil de você entrar, mas também é muito interessante. Depois tem Praça Mauá, esse aí eu não gostei tanto, que era sobre uma mulher que ela trabalha num cabaré à noite, de dia ninguém suspeita, sabe? Esse eu não curti muito não, achei ele meio solto, né? Depois tem A Língua do P, esse é bem interessante. Tem A Língua do P, diálogos escritos em língua do P. E eu não sei se eu entendi esse texto, mas eu gostei dele. Acontece muito isso comigo. Não sei se eu entendi, mas eu achei legal. Melhor do que Arder. Esse aqui é sobre uma madre, que ela percebe que ela não pode ser madre porque ela é libidinosa demais. Aí depois você tem o Mais Vai Chover, que é o último, que é triste, me deu muita dó. É a história de uma véia que se apaixona por um cara muito mais novo. E é muito triste, assim, porque eu não vou contar também, pra não, como eu falei, eu não quero dar spoiler e estragar, mas é super triste. São histórias, textos melancólicos, né? Você precisa concentrar bastante, mas é inexplicável a recompensa que você tem quando você acaba, depois de passar um tempo com essa pessoa aqui. Porque na verdade a Clarice está sombreando, pairando todos os textos dela. Você vê a autora o tempo todo. E não é uma coisa ruim não. Tem livro que às vezes é melhor que o autor desapareça. Mas nesse caso, a Clarice, como ela era um ser muito fantástico, né? É ótimo que ela esteja presente em cada letra. E você sai melhor, literariamente falando, depois que você lê um livro dela. Eu notei uma diferença absurda na minha capacidade de escrever e de me expressar depois que eu li Clarice. E não é, tipo assim, exagero ou uma falta de, tipo, um comentário qualquer feito pra... Não é isso. É porque eu realmente percebi que depois que eu li o livro dela, eu tava falando melhor, explicando melhor como eu me sentia pros outros. Falei, cara, isso aconteceu depois da Clarice, talvez tenha alguma coisa a ver, né? E eu gosto de livros assim, que abrem você, que você sente a sua cabeça expandindo, ela te aproxima da estranheza, e aí faz você começar a compreender, a se ver ali dentro, ali no meio, sabe? Então, é isso.